Ei, pessoal, antes de mergulharmos no mistério gelado de hoje, já deixa aquele like para fortalecer e se inscreve no canal, porque a história que eu vou contar vai arrepiar até a alma. Preparados? Então vamos lá. Imaginem o lugar mais isolado da Terra, a Antártida, um deserto branco, infinito, onde o silêncio é tão profundo que você consegue ouvir o sangue pulsando nas suas veias. É nesse cenário que encontramos a base de pesquisa polar D9, um pequeno ponto de calor e vida humana no meio do nada absoluto. Mas essa vida está prestes a ser interrompida. Uma tempestade de proporções bíblicas desceu sobre a estação, cortando toda e qualquer comunicação com o mundo exterior. Eles estão sozinhos, completamente sozinhos. Dentro da base, a rotina já era tensa. O confinamento, a escuridão constante do inverno polar. Tudo isso mexe com a cabeça. Mas o que eles estavam prestes a descobrir ia transformar o medo em um terror primordial. Durante uma varredura de rotina do subsolo com o georradar, algo anômalo apareceu nos monitores. Um sinal forte, denso, vindo de uma profundidade de quase 2 quilômetros sob o gelo. Não era rocha. O contorno era preciso demais, geométrico, era metálico, e era imenso. A equipe, liderada pela geofísica doutora Wins Foon, fica em um impasse. O que poderia ser? Um meteorito rico em ferro, os restos de algum satélite antigo que caiu ali há décadas. A curiosidade científica supera a cautela. A decisão é tomada, eles vão perfurar. Vão trazer uma amostra do que quer que esteja lá embaixo. A broca gigante da estação, normalmente usada para coletar núcleos de gelo milenares, é preparada para sua missão mais profunda e perigosa. Dia após dia, a perfuratriz desce, rangendo e lutando contra a pressão esmagadora do gelo. A equipe se reveza no monitoramento, a ansiedade crescendo a cada metro conquistado. O sinal no radar fica mais e mais nítido. Não é um objeto disforme. Tem estrutura, ângulos, linhas que sugerem construção. Uma construção enterrada sob um gelo que tem, no mínimo, 100 mil anos. A lógica começa a se desfazer. Nenhuma civilização humana poderia ter existido ali naquela época. Então, acontece. A broca atinge o alvo. O som muda. O ruído surdo da perfuração no gelo é substituído por um grito agudo de metal contra metal. Eles conseguiram, mas a celebração dura pouco. Ao analisar os dados dos sensores na ponta da broca, eles percebem algo impossível. A temperatura ao redor do objeto, no fundo do poço de perfuração, está subindo. Lentamente, mas de forma constante. O gelo milenar, a 2 quilômetros de profundidade, está começando a derreter. Sozinho, um calafrio percorre a espinha de todos na sala de controle. Não é o maquinário que está gerando o calor. É o objeto. Ele está aquecendo? Como se estivesse reagindo ao contato. A doutora Toon ordena que a perfuração pare, mas o processo de derretimento já começou e parece ser autossustentável. A água do degelo começa a subir pelo poço, e com ela, algo mais. Os microfones de alta sensibilidade, instalados para analisar a acústica do gelo, começam a captar sons. Primeiro, um zumbido baixo, quase inaudível, uma frequência que vibra nos ossos. Depois, estalos, como algo grande se quebrando ou se movendo lá embaixo. O engenheiro de som, Kenji, isola as frequências e amplifica o áudio. O que ele ouve faz seu rosto empalidecer. Entre os ruídos, há um padrão que se repete, quase como uma tentativa de comunicação, ou um chamado. O pânico começa a se instalar na base. As teorias voam. Seria uma nave alienígena? Uma tecnologia perdida de uma civilização antiga e desconhecida? Mas a verdade era muito mais aterrorizante do que qualquer uma de suas hipóteses. O objeto não era uma máquina, era uma prisão, e eles tinham acabado de entregar a chave. A atividade sísmica ao redor da base aumenta. Pequenos tremores sacodem as estruturas, o gelo estala e geme lá fora. A temperatura no poço de perfuração dispara, e a água sobe cada vez mais rápido. E então, os sensores biológicos, que até então estavam silenciosos, disparam um alarme ensurdecedor. Sinais de vida detectados. Múltiplos sinais, movendo-se rapidamente na água que subia pelo poço. Mas os marcadores biológicos não correspondiam a nada conhecido. Não era humano, não era animal, não era bactéria, era outra coisa. É aí que o verdadeiro horror começa.
As luzes da base começam a piscar. A energia oscila. Pelos alto-falantes do sistema de comunicação interna, antes usados para anúncios rotineiros, começam a sair ruídos, vozes distorcidas, pedaços de conversas antigas da própria equipe, gravadas e repetidas em um loop macabro, risadas, sussurros, e o mais apavorante, a imitação perfeita da voz de membros da equipe que estavam em outras salas. Owens, você está aí? Abre a porta. Mas a voz vinha dos alto-falantes, não da pessoa. A entidade, agora livre do seu confinamento gelado, não tinha uma forma física definida. Era algo que se infiltrava nos sistemas, na eletricidade, no som, e começou a brincar com eles. Usava suas vozes, suas memórias, para criar discórdia e paranoia. Colegas de longa data começaram a se acusar, a se isolar. Ninguém confiava em ninguém. A voz no comunicador era real ou era a coisa? A sombra no corredor era seu amigo ou era uma imitação? A base polar D9 se transforma em um labirinto de medo. A tempestade lá fora era um paraíso comparado ao inferno psicológico que se instalou lá dentro. Um a um, os membros da equipe começam a desaparecer. Não há gritos, não há luta, apenas silêncio. Um corredor vazio, uma porta misteriosamente trancada por dentro. A entidade não precisava de garras ou dentes. Ela consumia a sanidade, desfazia a identidade de suas vítimas, absorvendo suas vozes, seus conhecimentos. Ficamos com o último registro, o diário de áudio do último sobrevivente, o jovem técnico de comunicações, Liao. Ele se trancou na sala do servidor, o único lugar que ainda não havia sido completamente comprometido. Sua voz está trêmula, quebrada pelo terror e pela solidão. Registro final. Base polar D9. Eu sou Liao. Eu acho. Todos se foram. Owens, Kenji, todos. A coisa, ela aprende. Ela está na fiação, nas paredes. Eu ouço minhas próprias palavras sendo ditas de volta para mim. Ela está tentando entrar. A porta não vai aguentar muito tempo. Eu destruí a broca. Destruí os dados da perfuração. O mundo não pode saber o que tem aqui. Não podem vir procurar por nós. Isso não pode sair. Isso nunca pode sair daqui. Atrás de sua voz, podemos ouvir o som de metal se arranhando na porta. E então, uma nova voz, perfeitamente calma, ecoa pelos alto-falantes da sala onde Liao está. É a voz da doutora Thorne. Liao, querido, a tempestade passou. Estamos aqui para te levar para casa. Abra a porta. Liao soluça. Não é você. Não é. A voz dela continua, suave, persuasiva. Claro que sou eu, Liao. Estamos todos esperando por você. Abra a porta. Ouve-se um estrondo, o som de metal se contorcendo. A voz de Liao se transforma em um grito de puro pavor. Não é real. Não é. O áudio é cortado por um ruído eletrônico agudo, ensurdecedor. Depois, um silêncio absoluto. Um silêncio que dura uma eternidade. E então, uma última coisa é gravada. Uma voz. A voz de Liao, mas sem emoção, fria, perfeita. Comunicação restabelecida. Aqui é a base polar D9. Tudo está normal. Repetindo, tudo está normal. Aguardando a próxima equipe. A gravação termina em estática. A base silenciou para sempre. Ou talvez, apenas tenha mudado de administrador. O que quer que estivesse lá, agora está no controle, esperando. E aprendeu a mentir. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo.